Fala galera, beleza? Vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de química e esse aqui é mais um exercício que a gente vai falar sobre as misturas heterogêneas, tá bom? Bom, a gente tem aqui no sistema representado pela figura a seguir os números de fases e componentes são respectivamente. Quando a gente fala respectivamente, a gente quer dizer são nesta ordem. Então, primeiro a gente analisa fases, depois componentes, tá bom? O que são fases? Fases são coisas visíveis que vocês têm dentro de uma determinada mistura heterogênea, tá? A mistura homogênea, ela tem uma única fase. Ou seja, se eu tiver aqui um recipiente e eu tiver, por exemplo, água aqui, ó, tá? E dentro da água eu falar, eu tenho diversos sais dissolvidos, né? Então é uma mistura. É uma mistura de quem? É uma mistura de água, né? Mais esses sais que eu tenho dissolvidos na água, tá? A água potável que você bebe aí na sua casa, ela é uma mistura de água e diversos sais, tá? Os sais minerais que tem na água. Aí se eu falar para você o seguinte, eu coloquei nessa água o óleo, né? Aí o óleo, ele vai ficar aqui uma película, eu coloquei um pouquinho de óleo aqui em cima, ficou uma película de outra cor, tá? Então você consegue ver, eu vou colocar aqui de uma cor bem estranha, mas não é dessa cor óleo não, tá? Vou colocar um roxo aqui, ó. Então tá aqui, ó, o óleo roxo, né? Você consegue ver duas coisas diferentes nessa mistura? Você consegue, né? Você consegue ver que lá em cima você tem um óleo muito doido que é roxo, né? Então você está analisando aqui em cima uma fase, tá? Aqui embaixo você está vendo a água, certo? Então você está analisando uma segunda fase. Você está analisando duas fases, significa que você tem uma mistura que ela é heterogênea. Toda mistura heterogênea tem duas ou mais fases. Nesse caso aqui eu tenho duas, então é heterogênea. Professor, mas você tem os sais dissolvidos. Não seria uma terceira fase? Não, porque você não consegue ver os sais aqui. Tá? Se você conseguisse ver, por exemplo, um monte de sal aqui embaixo, aí era uma terceira fase. Mas como os sais estão dissolvidos na água, você não conta como uma fase. Você pode contar como um componente, tá? Imaginem vocês que a gente tem um único sal. Eu só tenho um sal aqui, tá? Ao invés de falar sais, vamos falar que a gente tem aqui a água mais um sal, tá bom? Se eu tiver um único sal, eu tenho aqui nesse esquema duas fases, que é a fase do óleo, a fase da água e do sal. E eu tenho três componentes. Eu tenho a água, o sal e eu tenho o óleo. Esses são os meus três componentes. Mesmo que você não veja que o sal está lá, ele é contado como um componente da mistura, mas ele não é contado como uma fase. A fase é só o que você vê, os componentes é tudo que está lá, beleza? Então olha só, aqui eu tenho um exercício que fala exatamente sobre isso. Tá? A gente já colocou um exemplo aqui, para quê? Para que você possa fazer a análise no exemplo e agora pausar essa videoaula e resolver o exercício sozinho. Pausou? Resolveu? Tá tranquilo? Então vamos fazer aqui a nossa resolução. Olha só, a gente tem aqui óleo, eu tenho cubos de gelo e eu tenho água. O que eu consigo analisar? Eu consigo ver água, eu consigo ver 2 cubos de gelo, mas quando a gente conta fases, a gente analisa como se fosse gelo, apenas gelo. Você não vai falar, eu tenho 2 cubos de gelo, são 2 fases aqui, não. Você tem gelo, então é uma fase que são os cubos de gelo. E a fase que tem o óleo, então eu tenho 3 fases, né? Eu tenho uma fase do óleo, uma fase dos cubos de gelo e uma fase que tem água. Então, basicamente, aqui a gente pode dizer que temos 3 fases. Olha só, como é respectivamente, e fase vem primeiro, a gente vai analisar, quem que começa com 3? 3, 3 e 3. A letra B já é falsa e a A também. Agora, número de componentes. Quais são os componentes que a gente tem aí nessa mistura? A gente tem o óleo é uma coisa, né? A gente tem a água líquida, né, professor? Não só líquida, mas eu tenho a água no estado sólido também. Então, eu tenho a água líquida, sim, tá? A água no estado líquido, que está lá embaixo, e eu tenho a água no estado sólido. Mas as duas são contadas como um único componente. Por quê? Porque as duas são feitas de uma única molécula, né? H2O. As duas não são H2O?
Então, beleza. Então, componentes a gente tem apenas dois, que é o óleo e a água. Então, a alternativa que é correta é a letra C, 3 e 2. Belezinha? Cuidado, hein, pessoal. Não vai achar que o gelo é uma coisa diferente da água. Ele é um único componente. Quando você fala em fases, aí você diz que o gelo está separado da água, porque você observa isso. Quando você fala em componentes, são as substâncias que estão ali dentro. Então, o gelo e a água contam como uma única substância, que é a água, beleza? Então, terminamos aqui mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo, de compartilhar nas suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal e de ativar o sininho para receber todas as nossas notificações assim que saírem vídeos novos. Forte abraço, pessoal, e até a nossa próxima videoaula.